Mas, gente, bom, eu tenho certeza que você agora não tem mais nenhuma dúvida aí sobre essa questão de classificação dos substantivos, né? Claro, afinal de contas, essa história de concreto, abstrato, com essa história de apagão que está na moda agora, eu tenho certeza que alguma coisa deve ter ficado na sua cabeça, não tenho a menor dúvida. Vamos agora, na nossa aula de número 31, começar a estudar o gênero dos substantivos e o grau também, tá certo? Uma vez que essa história de gênero, uniforme, biforme, masculino, feminino, às vezes as pessoas têm muita dúvida nessa história de sexo e gênero. Vamos dar uma olhada agora, claro, flexão de gênero dos substantivos. Acompanhe. Na flexão de gênero, você tem aqui, claro, né? Em português, todos os nomes, sem exceção, dividem-se em masculinos e femininos. Isso aí você já sabe, né? É importante salientar, tá aqui, ó. Você tem, claro, o gênero como categoria gramatical, um fato linguístico, claro. E essa questão da diferença é importante entre o gênero do substantivo e o sexo. Não confunda o gênero e sexo, tá certo? Ele fala, claro, a correspondência de gênero e sexo de uma forma bastante simples. Quando você fala em gênero dos substantivos, estamos falando de uniforme e biforme. Claro que em relação a masculino e feminino, você já entra numa outra discussão, numa outra perspectiva. Então, do ponto de vista gramatical, os gêneros de substantivos podem ser uniformes ou biformes. Uniforme é quando você tem grafia única, uma só grafia, uma forma de escrever, masculino e feminino, tá certo? No caso dos biformes, eu uso grafia dupla, duas grafias para masculino e feminino. Acompanhe, vamos ver. Olha só, os substantivos são uniformes, como nós vimos, grafia única. Eles se subdividem em epiceno, claro, é quando eu tenho um só gênero, claro, indicando nomes de certos animais. Nessa categoria aqui, eu vou especificar, claro, utilizando macho e fêmea como forma clássica. Ó, cobra. Não existe cobro, cobre, claro. Você vai dizer cobra. Agora, o masculino de cobra certamente não é cobro, né? Jacaré, feminino, você não vê jacaroa, jacareca, jacaranta, ainda não inventaram isso, tá certo? Então, mesmo nessa modalidade, existem certos animais que você fala, que você aborda, mas simplesmente tratando como macho e fêmea, porque você não tem essa diferença clássica aí, ok? Vamos ver outros exemplos aí, acompanhe. Aí você tem onça, onça macho, onça fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, como nós falamos aí, certos animais por isso, né? Você não tem formas de flexão, né, de feminino aí, ok? Vamos lá. Como de dois gêneros, mais uma categoria dos substantivos uniformes. Olha aí, é o substantivo que possui uma só forma, claro, porque ele é uniforme, a mesma para masculino e feminino. Agora ele permite a variação de gênero com modificadores. Olha só, determinantes e modificadores, né? Eu tenho o estudante, a estudante. Aquele estudante, aquela estudante, aquele artista, aquela artista, percebeu? Se eu digo, por exemplo, dois estudantes, duas estudantes, esse estudante, essa estudante. Note, a palavra estudante não muda, é a mesma. O que eu vou modificar na forma estudante é apenas o determinante, ou a palavra modificadora, se for belo estudante, bela estudante. Então, a diferença ocorre exatamente pela anteposição do determinante, artigo, numeral, pronome, ou então dos modificadores, os adjetivos e as locuções, certo? Comum de dois gêneros, comum de dois, ou seja, igual, comum para os dois. Nós temos algo em comum, igual, claro, semelhante, semelhante para os dois, a mesma palavra para os dois. É fácil, você vai tirar de letra isso aí. Vamos lá, vamos ver mais uma categoria agora, vamos lá, substantivos sobrecomuns, acompanhe. O substantivo ele é chamado de sobrecomum, claro, quando ele tem um só gênero, mas indica tanto seres do sexo masculino quanto do feminino. Vamos relembrar, ó, a criança, o indivíduo, a testemunha. Observe que nesse caso, quando eu digo a criança, claro, eu uso a criança para menininho ou menininha. Não existe diferença. O crianço não tem. É a mesma estrutura, tanto de artigo quanto de nome. Os substantivos sobrecomuns, sobre muito, comuns, semelhantes, iguais. Então você tem, claro, muito igual, mais do que comum. Por isso é que nem o artigo muda. Não é fácil? Tranquilo. Vamos ver agora os substantivos biformes. Vamos lá, acompanhe. Nos substantivos biformes, você tem agora, né? Duas grafias, uma para o masculino e outra para o feminino. Fácil. Eles se subdividem em desinenciais, claro, quando você altera a desinência para indicar a flexão, ó, aluno masculino. Flexão, aluna feminino, desinência de gênero. Médico, médica, garoto, garota, e por aí vai, professor, professora. E os biformes heterônimos, você tem também dupla grafia,
uma para o masculino e outra para o feminino. A diferença é que hétero, diferente, nimos, nomes. São aquelas palavras que têm nomes diferentes, que indicam masculino e feminino com nomes diferentes. Percebeu isso aí? Homem, mulher, rapaz, moça, boi, vaca. Professor, mas boi e vaca não é animal? A gente não viu que em relação ao animal o substantivo tem que ser epiceno? Veja, nós vimos no epiceno que essa forma é utilizada para certos animais, aqueles que não possuem masculino e feminino de uma forma mais diferente, sistemática, percebeu? Boi e vaca, cavalo, égua, carneiro, ovelha, bode e cabra, não tem problema. Você tem palavras específicas que representem masculino e feminino. Entendeu? Entendeu? Diga, vá, diga pra mim. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Entendeu? Então, ó, nessa mesma forma, claro, de substantivos, vamos observar agora algumas particularidades de gênero. Você já entendeu? Uniforme, vai. Uniforme, quantas grafias? Quantas? Uma. Biforme, quantas? Duas. Ok, não esqueça. Uniforme, biforme, flexão de gênero de substantivos. Vamos lá. Caminhando, acompanhe. Acompanhe conosco. Nessa mesma categoria, vamos ver algumas particularidades de gênero. Olha só, curioso. Quanto ao gênero, alguns substantivos costumam causar dúvidas. Vamos lá. São masculinos o apêndice, o dó, o guaraná, e não a guaraná. Mas é a fruta, nem a fruta, gente, é o guaraná. O clã, o eclipse, o eczema, o destaque, o sósia, o formicida. Nesse caso é curioso, né? Você certamente já deve ter ouvido por aí o pessoal falando: ah, mas ela é minha sósia. Minha sósia não, por favor, meu sósia. Mesmo nessa categoria, meu sósia de forma mais clássica, né? Vamos lá, vamos ver agora alguns exemplos de palavras femininas. Vamos lá. No feminino, olha só. A alface. Nossa, olhe. Essa aí, diga se não é horroroso. Quantas e quantas pessoas você não já viu por aí falando o alface? Olha, você gosta de alface? Pega o alface aí, me dá o alface. O alface, gente, a alface. Mas não é o alface e o pezinho, não. A alface é a folha, percebeu? A alface, não diga o alface não, tá certo? Vamos lá, vamos ver outros exemplos aí, acompanhe. Além de alface, olha só, a dinamite, a gênese, a apendicite, a comichão, a irritação, a coceira, né? Não o comichão não, feminino não. A cal, aquela tinta, né? A cal e não o cal. A derme, a entorse, a libido, tá aí, tá? Ok. Vamos lá. Palavras que admitem dois gêneros, alguns exemplos, ó. O ágape ou a ágape, né? O avestruz, a avestruz, o laringe, a laringe, o aluvião, a aluvião, o caudal, a caudal, fácil. Vamos falar agora de gênero aparente. Olha só. Gênero aparente é quando aparenta a mudança de artigo, claro, aparenta mudança de gênero, mas na verdade não ocorre mudança de gênero, uma simples alteração de masculino e feminino. O que acontece aí é a mudança de sentido. Quando ocorre mudança de sentido, né? Por exemplo, a capital é a cidade, mas se eu colocar o capital, já não é mais a cidade, passa a ser o quê? Exato, o dinheiro. Vamos lá, o rádio, o rádio é o quê? O aparelho. A rádio, a rádio, a estação, a emissora, ok? Percebeu? O cabeça, o cabeça, o chefe, o líder, exato. A cabeça, parte do corpo, exatamente. Então note, a mudança de artigo não provoca simples mudança de flexão, masculino e feminino. Provoca, claro, mudança nesse contexto aí, lógico, de sentido. Certo isso? Muda o sentido da palavra. Vamos ver algumas palavras em que esse gênero aparente acontece de novo. Vamos lá, acompanhe. A cabeça, o cabeça, já vimos, o rádio, a capital, vamos ver outros exemplos aí, olha só, a lista é grande, hein? A cisma, o cisma. A cisma, o receio. O cisma, a separação religiosa. Uma lista incrível aqui, né? A crisma, o moral, a moral. Né? Ele levantou o moral do amigo, né? O estado de espírito, o ânimo, né? A moral já é um conjunto de regras, né? Ok. Essa última aqui é triste, olha só. A grama e o grama. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio. O cara faz, olha, vai chegar uma mercearia, uma loja, qualquer coisa dessa aí, fala, olha, eu vou comprar farinha, me dá 200 gramas de farinha, 300 gramas de feijão, gente, 300 gramas, pelo amor de Deus, 300 grama, unidade de massa, grama é masculino, 1 grama, 2 gramas, 100 gramas, 200 gramas, 300, 400, 250 gramas.
Então não diga mais 300 gramas, umas 500 gramas. Vai comer capim até umas horas, viu? Ó, vai querer salsicha hoje, dona moça? Salsicha? Vou. Bota quanto? Bota 500 gramas. Pense, vai comer mato até umas horas, meu velho. Olha, não diga mais 200 gramas, 300 não, pelo amor de Deus, tá certo? Vai chegar lá, eu quero vitamina C. Quanto de vitamina C? 1 grama. Vitamina C de 1 grama, de 2 gramas. Não diga de 2 gramas. 1 grama ou 2 gramas? Cuidado, pelo amor de Deus, tá certo? Norma culta não aceita. A gramática normativa sugere e recomenda a própria forma clássica. 1 grama, 2 gramas, no masculino grama, tá certo? Grama feminina é relva, mato. Beleza. Vamos lá, continuando, seguindo aí. Acompanhe. Aí nesse trecho aí, olha, vamos lá, nas observações. A expressão a personagem é chamada de gênero duvidoso ou gênero livre, né? Considerado por alguns gramáticos assim. Por quê? Porque eu posso usar o personagem ou a personagem indiferentemente, tá certo? Os substantivos que terminam com ema ou oma são todos masculinos. Ó. Terminou com ema ou oma, masculino tudinho. Axioma, fonema, poema, sistema, sintoma, teorema, equizema, oma, forema, fonoma, tutema, tutoma, é tudo assim. Ema, oma é tudo masculino. Ema, masculino e feminino. Oma, bora. Turema, masculino e feminino. Pois é fácil, tem que fazer não. É tudo masculino, fácil demais. Vamos lá, caminhando. Mais flexões. Aí você tem agora, flexão de grau, né? Vamos lá. Além do que se convém chamar de grau normal, o substantivo pode apresentar-se, né? Tá aí, pode se apresentar em 2 graus distintos, aumentativo e diminutivo. Claro que na realidade hoje, de provas de concurso, você não vai perder seu tempo decorando canzarrão, cabeçorra, né? Muralha, você não vai ficar decorando, perdendo tempo, decorando aumentativos e diminutivos. Mas é muito importante que nesse estudo do grau dos substantivos, que é aumentativo e diminutivo, você perceba que há situações em que ocorre mudança de sentido. Então, essa variação, claro, provoca mudança de sentido. Aí sim, você tem os chamados aumentativos aparentes, diminutivos aparentes, que fazem toda a diferença no estudo aí. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá? Acompanhe. Nesse caso agora, olha só. Parede grande, aumentativo analítico. A forma analítica que usa 2 palavras, né? Paredão, forma sintética, é um aumentativo sintético. Livro pequeno, diminutivo analítico, eu uso 2 palavras. Diminutivo sintético, eu uso apenas o sufixo, ó, ok? Não se esqueça, gente, é importante notar que o aumentativo e o diminutivo, eles se relacionam ao ser de maneira muito peculiar. Quando eu digo diminutivo, ele reduz o tamanho do ser. Aumentativo, ele aumenta o tamanho do ser. Livrinho é um livro pequeno. Carrinho é um carro pequeno. Mas se eu disser cedinho, ele chegou cedinho. Não é cedo pequeno, não há nenhum diminutivo aí, existe superlativo. Lembra que a gente estudou em advérbio lá atrás? Pois é, acompanhe. Então são diminutivos formais, aumentativos formais. Olha só, cartão, portão, caldeirão. Grau com valor afetivo pejorativo, maldoso, depreciativo, né? Paizinho, mãezinha, afetiva. Gentinha, se eu digo, não quero você falando com aquela gentinha, estou pejorando, né? Valor pejorativo, maldoso. E por fim, aí ó, a formação do diminutivo plural, olha só. Para formar o diminutivo plural de uma palavra, gente, preste bem atenção. Eu primeiro coloco o plural dessa palavra, depois eu afasto o S e coloco o sufixo aqui. Olha, plural, S, sufixo. Plural, S, sufixo. Sempre assim, ó. Então, plural de barro, diminutivo, plural, os 2 ao mesmo tempo. Não é barzinhos, e sim barezinhos. Bares, depois o sufixo. Flor, tá aqui, ó. Plural, flores. Separo o S, coloco o sufixo. Florezinhas. Percebeu? Então não diga barzinhos, florzinhas, colherzinhas. Cuidado com isso, tá certo? A regra é clara. Primeiro plural, afasta o S, sufixo. Plural, afasta o S, sufixo. Joia? Vamos lá, seguindo. Acompanhe. Vamos lá, Morgats. Acompanhe. É importante exercitar. Vamos para a nossa sequência de exercícios agora. Primeira questão. Dadas as sentenças, ele não chegou a falar com a presidenta, ele sofreu um entorse, a tracoma é uma doença contagiosa, ele quer saber qual delas está correta. Vamos ver. Acertou quem marcou a letra A, não é isso? Apenas a primeira está correta. Presidenta,
E pode, pode, gente. Presidenta. O pessoal não usa, a gente não teve uma ainda, né? Mas vamos lá, olha aí. Ele sofreu uma entorse? Não, uma entorse. A tracoma? Não. Lembra? Terminação ema-oma. Masculino, o tracoma. Vamos à próxima questão, vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Na sequência de palavras, ele chama de epiceno, de masculino, sobrecomum. Vamos ver? Acertou quem marcou a letra C de casa. Assinale a alternativa incorreta se ele quer errada. Omoplata é substantivo masculino. Não. A omoplata, gente. Mesmo sendo um osso, claro, você vai dizer a omoplata. A escápula é feminina. Essa terminologia aí, esse termo, essa palavra especificamente é feminina. Cuidado, tá certo? Vamos lá. Próxima questão, mais uma. Terceira questão. Numere a segunda coluna de acordo com o significado das expressões da primeira. Vamos lá. Óleo santo. Gente, e aí? Óleo santo. O moral ou a moral? A crisma, o grama, a grama. Óleo santo, o crisma. Exatamente. A relva. E aí? Exato, a grama. Cuidado, viu? Senão vai comer mato aí até umas horas. Cuidado. Vamos lá. Um sacramento. Ok, a crisma. A ética. A moral. Unidade de massa. O grama. Ok, fácil, né? Acertou, então, quem marcou aí a correspondência certa. A moral é a ética, a crisma, um sacramento, o moral, tá aí, o ânimo. O crisma é o óleo santo, a grama, a relva, é o item 2 e o grama, por fim, a unidade de massa. Não esqueça, não. Vamos à última questão de hoje. Vamos lá, dessa aula, né? De hoje, ó, desta aula. Vamos lá. Questão 4. Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há de fato flexão de grau. Veja, ele quer flexão de grau mesmo. Mas por que ele está perguntando de fato flexão de grau? Gente, existem palavras que aparentemente indicam flexão de grau. Só que pela própria formação, se eu disser, por exemplo, cartão. Cartão, por acaso, é uma carta grande? Claro que não. Se cartão não é uma carta grande, não há flexão de grau aí. Percebeu? Então, cartão, portão, caldeirão, por aí vai. Então, são exemplos de palavras em que aparentemente indicam flexão de grau, mas não sofrem flexão alguma. Joia? Procure aí agora. Vamos lá. Se você marca a alternativa correta. Faça aí. Um abraço. Vamos lá. Bom, acertou quem marcou aí a letra C de casa. Casebre, de fato, é flexão. Né? Cartão não é uma carta grande. Portão não é uma porta grande. Ferrão é o nome mesmo da estrutura do inseto, da abelha, não é aumentativo. Da mesma forma, cartilha é o nome do livro, não é um diminutivo de carta, não é uma carta pequena. Casebre é sim o diminutivo de casa, ok? Vamos à nossa frase desta aula, vamos lá. Lembre-se, embora os mestres e os livros sejam auxiliares necessários, é do esforço próprio que se conseguem os mais completos e brilhantes resultados. Garfield. Essa citação é curiosa, gente. Garfield, você diz assim, pô, Garfield é aquele cara, o personagemzinho em quadrinho? Não. Nessa frase, quando a gente faz as nossas buscas de frase aqui, o pessoal da coordenação, da equipe MB, que você vai conhecer aí, é exatamente aquela busca de frase. Aí o pessoal ficou na dúvida. Marcelo, tem uma frase aqui maravilhosa que a gente tá vendo aqui, a gente sempre faz uma triagem, joia? Mas Garfield, bicho, foi Garfield que assinou esse negócio. Quem é Garfield? O povo vai pensar que é o gatinho lá, que é o desenho. Não. A gente também não conseguiu descobrir o paradeiro dele. Mas pra gente o que vale é o conteúdo. Uma frase maravilhosa. Quando ele coloca aqui o esforço próprio, esforço completo, brilhantes resultados. É claro que o esforço máximo, o esforço completo, a pessoa esforçada que busca, que luta, você que está aí estudando agora, sentado, trabalhando, resolvendo exercício, isso é importante. O esforço certamente desencadeará processos maravilhosos, uma busca constante e o sucesso, sem dúvida alguma, que chegará à sua porta, não tenho a menor dúvida. Um forte abraço, continue estudando. Vamos lá, até a próxima.